Olá pessoal, a nossa aula de hoje vai trazer um pouco a respeito do sistema urinário, sobre a sua fisiologia e também a sua anatomia. Tá? O sistema urinário, ele é, por excelência, o sistema responsável pela excreção no nosso corpo. Tá? Quando a gente fala em sistema excretor, geralmente a gente pensa no sistema digestório, é mais fácil, né? Porque a ideia de excreção do sistema digestório ela parece mais culturalmente implementada no nosso ideário, né, na nossa mente. Só que, na verdade, o sistema digestório ele tem outras funções que não só a excreta. A excreta é uma consequência do sistema digestório, cuja principal função é a absorção dos nutrientes, né, processamento dos alimentos e a absorção dos nutrientes provenientes dos alimentos. Ao passo que o sistema urinário, a sua função é filtrar o sangue para poder remover do sangue as impurezas, né, aquilo que não vai mais ser aproveitado, os resquícios de metabolismo, né, aquilo que não é útil depois do metabolismo celular ter feito os seus processos, e eliminar isso do corpo através do processo de eliminação da urina. Tá? A principal substância que é excretada no sistema urinário é a ureia, e a ureia ela é proveniente do metabolismo das substâncias nitrogenadas, que são, né, basicamente proteínas e ácidos nucleicos. Essas substâncias são quebradas ao longo, né, do nosso funcionamento celular, essas substâncias são eliminadas no nosso sangue, passam pelo sistema urinário e lá elas vão ser filtradas para serem removidas. Né? Isso não quer dizer que outras substâncias não estejam presentes também na urina. A gente vai ver mais um pouquinho mais para frente. Tá? O sistema urinário também vai fazer reabsorção de substâncias úteis, então parte das substâncias que vão estar no sangue serão removidas e reabsorvidas no sistema urinário para que elas possam ser novamente encaminhadas para o sistema circulatório para que possam atingir várias células do nosso corpo para que possam lá desenvolver funções. Vão regular também, esse sistema regula também a quantidade de volume de água no nosso corpo, uma vez que é a partir do processo de eliminação da água pela micção, né, a urina, a maior parte da urina é a água, então a gente consegue reduzir a quantidade de água presente que nós temos no nosso corpo, né, reduzindo a pressão que temos dentro do nosso corpo, também incluindo nos sistemas vasculares. Tá? Também faz a reabsorção de potássio, que é absolutamente fundamental para permitir a entrada e saída de substâncias dentro das nossas células, através do sistema de transporte de bombas de potássio no nosso corpo. Tá? A ureia, que é o principal componente presente na excreta do sistema urinário, ela é proveniente de um metabolismo lá do fígado, tá? Principalmente lá no fígado, né? Onde essa ureia ela vai ser o resultado da ação da combinação da amônia com o gás carbônico. E essa amônia vem justamente da degradação das substâncias nitrogenadas, como as proteínas, por exemplo. Então, degrada proteínas durante o metabolismo, essas pequenas porções de proteínas vão ser transformadas em amônia, a amônia reage com gás carbônico, vira ureia e isso vai para o sangue. Aí isso precisa ser removido lá nos rins, sendo liberado na urina, né, na passagem dos vasos sanguíneos para dentro dos vasos de filtragem lá dos rins, tá? Porque a ureia, essas excretas nitrogenadas, elas não podem ficar presentes na célula porque elas podem provocar desbalanço metabólico no nosso organismo, tá? Anatomicamente falando, o sistema urinário ele vai ser composto de forma muito simples. Ele vai ter um par de rins e todo o restante de conjuntos vão ser ductos que vão fazer a condução das substâncias que vão ser lá filtradas no sistema urinário, nos rins, né, e vai ser produzida essa urina, né, que essa substância basicamente vai ser urina, e ele vai ser conduzido por essas vias uriníferas, que vão ser compostas por um par de pelvis renais, que ficam junto dos rins, né, na saída dos rins, tá? Um par de ureteres, que são os dois ductos que vão conduzir a urina lá dos rins até a bexiga, e depois uma única bexiga e uma única uretra. Tá? Então aqui, ó, os rins, né, que ficam aqui abaixo de fígado e tal, aqui logo abaixo do diafragma, tá? Atrás aqui, né, ao lado da coluna vertebral. Aqui nós vamos ter, então, os rins com as duas pelvis, tá? Aqui nós vamos ter os ureteres formados a partir da pelve, então, correndo de cada lado lá de cima até chegar aqui na bexiga, tá? Que depois vai desembocar na uretra, que vai fazer a eliminação da urina para a parte externa, né, do corpo.
nos homens e nas mulheres vão ter algumas diferenças por conta de questões anatômicas que nós vamos explorar com mais calma agora, tá? Os rins, então, são dois órgãos pequenininhos, né? Nós vamos ter um par de rins em formatinho de feijão, uma cor marrom avermelhada, e vai ficar na parte de trás do abdômen, né? Logo abaixo do diafragma, que é aquele músculo que nós temos na região abdominal, né? Que vai separar o tórax do abdômen, e vai ficar um de cada lado da coluna vertebral. Cada rim vai ter o quê? Um envoltório que é feito de tecido conjuntivo para dar formato e resistência ao rim, né, para que o órgão se mantenha, né, íntegro. Tá? E lá dentro nós vamos ter as unidades de filtração de sangue propriamente ditas, que são os chamados néfrons. Tá? Então isso aqui é um corte de um rim. Tá? Aqui nós temos o córtex, que é a parte mais externa, e a medula, que é a parte mais interna. Esses aqui que a gente chama de cálices, tá? Aqui vão se formar as estruturas, aqui vão estar presentes os néfrons, que fazem a filtração do sangue, né? Produzindo a urina, que vai ser despejada aqui nos cálices primários e secundários. Depois esses cálices eles vão despejar a urina aqui na pelvis renal, e aí depois desce para o ureter até encontrar a bexiga. Tá? Aqui nós vamos ter os néfrons, tá? Que vão ser essas estruturas de filtração. São estruturas tubulares que vão possuir, em uma das extremidades, uma expansão que a gente chama de cápsula renal ou cápsula de Bowman, porque é o nome do pesquisador que descobriu essa estrutura. Essa estrutura aqui está ligada diretamente a essas porções de absorção do conteúdo do sangue. Tá? Então, elas é que vão absorver e fazer a transferência do que tem dentro do sistema circulatório para o sistema urinário. Então, é a interface sistema circulatório e sistema urinário. Então, esta aqui é a cápsula de Bowman, ó, uma taça. Tá? Dentro da cápsula de Bowman, nós temos o chamado glomérulo. O glomérulo ele é um conjunto de capilares muito finos que se enovelam aqui dentro, envolvidas pela cápsula renal, e vão fazer diretamente a troca do conteúdo de sangue para dentro do conteúdo do vaso da cápsula de Bowman, que é a estrutura do sistema urinário. Então é ali que ocorre efetivamente a filtração. Então as impurezas vão passar daqui de dentro, né? Ureia e outras substâncias vão passar daqui de dentro do glomérulo para dentro da cápsula de Bowman. Então quando sai daqui do glomérulo, que é o sistema circulatório, passa para dentro da cápsula de Bowman, e aqui nós temos o quê? Nós temos exatamente já o sistema urinário. Tá? Essa estrutura glomérulo mais cápsula de Bowman forma o que a gente chama de corpúsculo renal. Então, aqui dentro nós vamos ter o corpúsculo renal, formado por glomérulo mais cápsula de Bowman, ou cápsula renal. E essa parte aqui posterior toda, tá, é composta pelo que a gente chama de do túbulo néfrico. Tá? O tubo néfrico, que é composto pelo tubo contorcido proximal, alça néfrica, túbulo contorcido distal, que vai desembocar lá no ducto coletor, que vai levar a urina para a pelve renal e depois para o ureter e assim para a bexiga. Tá? Todo esse conjunto aqui é o néfron, que é a unidade de filtração do rim. Tá? Mas onde ocorre efetivamente a filtração é aqui, ó, no corpúsculo renal, composto pelo glomérulo mais cápsula renal. Aqui é que ocorre, ó, conjunto, interface, sistema circulatório, sistema urinário. Aqui depois já é a condução da substância, a formação da urina, tá? Aqui nessa alça néfrica. Quando desemboca aqui no ducto coletor, já tem a urina pronta, tá? Os ductos coletores, eles vão formar o que a gente chama de pirâmides renais, tá? Então, nas extremidades dessas pirâmides renais vai ter a abertura desses ductos coletores, tá? É a partir desses ductos coletores que a urina vai ser lançada, né? Dos cálices menores, que vão se reunir para formar os cálices maiores e que vão, no seu conjunto, desembocar na pelve renal, de onde vai passar para o ureter. Então, é um conjunto de caninhos que vão aumentando de tamanho, de diâmetro, né, até chegar no ureter, que vai comunicar rim, que a gente já sai do rim, e vai lá para dentro da bexiga. Tá? Então, aqui, ó, córtex, aqui a gente vai ter as chamadas pirâmides, ó, a base da pirâmide, tá? Que vão formar, né? Formar aqui esse conjunto de néfrons e tal, vai estar bem emaranhado aqui dentro, sendo microscópico, e vai lançar a urina aqui nessas
nesses ductos coletores iniciais aqui, tá? Aí estes elementos aqui vão terminar na pelve renal, que depois vão desembocar no ureter. O ureter, ele conduz a urina do rim à bexiga urinária, tá? Não tem grande mistério sobre o ureter. A bexiga, por sua vez, é uma só para cada indivíduo, tá? Ela vai estar localizada lá na cavidade pélvica, tá? Então atrás da pelve, atrás da chamada sínfise púbica, que é onde os ossos púbicos se juntam, se colam um no outro, tá? Nos homens, a gente vai ter a bexiga posicionada imediatamente à frente do reto, tá? Enquanto nas mulheres a bexiga fica entre a bexiga e o reto, a gente vai ter o útero, tá? Então vai ter um outro órgão no meio do caminho. Para os homens, não. A bexiga ela tem como função, obviamente, armazenar a urina para que a gente não precise estar o tempo todo indo ao banheiro, por exemplo, né? Então, ela tem uma capacidade de armazenamento para que todo o tempo o rim está filtrando o nosso sangue e produzindo urina. Nós estaríamos todo o tempo eliminando essa urina, seria impossível, porque a gente estaria todo o tempo escorrendo urina, né, pela nossa uretra. Então, de forma com que isso não aconteça, a bexiga ela é um órgão expansível, tá? Ela é capaz de se expandir para armazenar até 300 ml de urina, tá? Para um indivíduo adulto. Então, essa vantagem de ter a bexiga podendo se expandir para armazenar urina dentro faz com que a gente possa fazer, né, esse processo de micção, que é o processo de urinar, eventualmente. E a gente não passa o tempo inteiro indo no banheiro, ok? Então, a uretra já vai ser o caminho final da urina, quando a urina sai da bexiga e vai para o meio externo, tá? Nos homens, ela vai medir aproximadamente 20 centímetros, porque ela vai se iniciar lá na região da próstata e vai se abrir no exterior do pênis, tá? E isso aí vai valer com uma diferença grande do homem para a mulher. Por quê? Para o homem, a uretra é um órgão que vai fazer parte de dois sistemas diferentes. O sistema urinário, para eliminar urina, e do sistema reprodutor, para eliminar o esperma durante o ato de ejaculação. Tá? Já para a mulher, a uretra vai ser bastante curta. Né? Então, ela vai ser um espaço entre o meio externo e a bexiga vai ser muito curtinho, apenas 3 centímetros. Tá? E vai participar exclusivamente do sistema urinário. Esse é um dos motivos, tão curtinha a uretra, pelo qual é mais comum de encontrarmos infecções urinárias em mulheres do que em homens. Por quê? A facilidade das bactérias de, por exemplo, um lugar onde a mulher pode ter sentado e que esteja contaminado, né, com a contaminação bacteriana, essas bactérias de alcançarem a bexiga é muito maior do que no homem, que tem 20 centímetros de uretra para serem vencidos com pH específico, com células de defesa, com um monte de coisa ali que vai impedir que essas bactérias caminhem todo esse espaço, ao passo que para as mulheres são apenas 3 centímetros. Tá? E aí, como é que funciona o sistema urinário? Lá no néfron, que é a unidade de filtragem especificamente falando, a pressão sanguínea vai estar lá dentro dos capilares, a gente vai ter sanguíneos, a gente vai ter uma pressão, tá? Essa pressão vai fazer com que essa parte líquida do sangue, que é o plasma, tá? Ele saia de dentro dos capilares, dos vasos sanguíneos, que formam, né, o glomérulo, que é aquele novelado de capilares, e isso vai fazer com que esse plasma caia na cápsula glomerular, que é a cápsula de Bowman que envolve esse enovelado de vasos, de capilares, que é o glomérulo, tá? E aí, daí, vai sair dessa cápsula de Bowman e vai passar para o túbulo renal, tá? O que geralmente a gente vai ter filtrado? Ureia e a água, e levando substâncias nitrogenadas, que é o caso da ureia. Coisas que são úteis, como a maior parte da água, a glicose e sais minerais, elas vão atravessar a parede do túbulo por causa da pressão que existe dentro do glomérulo, que é maior do que a pressão na cápsula de Bowman, mas elas vão retornar depois para a corrente sanguínea, porque elas são úteis para o corpo, não são excreta. Glicose não é excreta, a glicose a gente obtém na alimentação, então ela precisa ser aproveitada. O que vai restar lá nos túbulos vai ser um pouco de água, né, essa mistura de água, com alguma coisa de substâncias, como é o caso da ureia, o ácido úrico e, em alguns casos, amônia também. Tá? Isso vai caracterizar basicamente a urina e vai seguir pelas vias urinárias até a eliminação do nosso corpo. Então aqui, ó, a cápsula de Bowman, processo de filtração.
Então, aqui a arteríola aferente, que vai se renovelar aqui constituindo o glomérulo, tá? E que aqui o fluxo de sangue vai passando aqui depois pela arteríola eferente, e aqui nós vamos ter, ó, saída de substâncias aqui de dentro para serem capturadas na cápsula de Bowman. Aquilo que é útil, como é o caso de água e solutos, né, que podem ser sais, glicose e tal, retornam para dentro da arteríola para voltarem para a corrente sanguínea e não serem eliminados no corpo porque são úteis. E aí, caso alguma coisa não tenha ficado ainda, né, não tenha sido eliminada, pode sofrer um processo de secreção aqui no final, já no túbulo renal. Tá? Aqui passa então da cápsula de Bowman para o túbulo renal até seguir o restante das vias urinárias. A urina, por sua vez, vai ser um fluido, né, um líquido, né, com aspecto bastante aquoso, com uma tonalidade amarela, né, aquela urina normal, né, ela pode variar de cor, dependendo das substâncias que estiverem, mas a urina saudável normal, ela vai ter um tom amarelado, tá? Levemente amarelado, isso vai depender da quantidade de líquido que a pessoa, por exemplo, tomou. Quem tomou bastante água vai fazer um xixi clarinho, quase transparente. Quem tomou menos água já vai ter um xixi bem mais amarelado, tá? E com um cheiro mais forte, também dependendo do que tomou durante o dia. Se tomou bastante café, por exemplo, vai ter uma urina com um cheiro mais intenso do que se tiver tomado bastante água, tá? Ela vai ter com a sua composição ureia, aminas, né? Amônia, ácido úrico e sais, tá? Outros casos de substâncias que podem ser encontradas é, por exemplo, a glicose. Não é o normal encontrar glicose na urina. Então, se faz um exame de urina e aparece glicose, pode ser indício de diabetes, porque a pessoa está com excesso de açúcar no sangue, não está conseguindo colocar esse açúcar para dentro das células, porque a insulina está com problema, não está funcionando direito, tá? O pâncreas não está produzindo insulina direito. E aí o que vai acontecer? Excesso de glicose no sangue, o rim percebe que não dá para botar esse monte de glicose para dentro das células e também não pode deixar essa glicose circulando na corrente sanguínea, porque isso pode prejudicar o funcionamento do organismo. Então o que o rim faz? Acaba eliminando glicose na urina, para diminuir a taxa de glicose no sangue. E aí a gente acaba descobrindo que a pessoa pode ter, por exemplo, diabetes. Tá? Outros sais também eliminados em quantidade muito grande na urina podem indicar problemas de filtração do rim também. Então isso aí vai depender de uma situação para a outra, tá? A urina costuma ter poucas substâncias na sua constituição, tanto é que quando se faz um exame de urina se busca por muito poucas substâncias, porque essas substâncias não são, a urina não tem muita coisa eliminada, a maior parte das coisas o corpo acaba aproveitando, tá? E a urina vai ter essa cor amarela porque ela vai ter na sua constituição a urobilina, que é uma substância proveniente da degradação das hemácias velhas. Tá? Então isso aí acaba liberando a urobilina. Tá? Os rins vão filtrar cerca de 180 litros de sangue por dia. Tá? Então por quê? O sangue vai passar várias vezes, a quantidade de sangue que a gente tem vai passar pelo rim. Só que a gente produz entre 1,2 e 1,8 litros de urina por dia. Isso vai nos dar a ideia de que o rim é capaz de reabsorver 99% de todo o conteúdo de plasma que vai ser filtrado por ele. Tá? Então aqui mais uma vez, o glomérulo, aqui vai ocorrer esse processo de pressão, onde o plasma vai simplesmente sair aqui de dentro do glomérulo para a cápsula de Bowman, e aqui nesse plasma a gente vai ter o quê? Passagem, né, pelo túbulo contorcido proximal, onde ocorre a reabsorção das substâncias úteis, a água que sai aqui volta, a glicose volta, depois o túbulo aqui, ó, a alça néfrica, e aí depois o túbulo contorcido distal, onde vai ocorrer eliminação de excretas também, tá? Aí depois tudo é coletado pelo ducto coletor, pode haver reabsorção de água do ducto coletor para dentro da alça néfrica também, e aqui a urina que se forma e que é encaminhada para o ureter, tá? O processo de eliminação da urina é chamado de micção, e aí nós vamos ter, quando a bexiga está cheia, os receptores nervosos lá no nosso encéfalo vão contrair a musculatura da bexiga, tá, de forma involuntária, e vão relaxar os esfíncteres de forma voluntária. Tá? O que vai acontecer? A contração da bexiga para fazer a eliminação da urina ela é involuntária,
Mas o relaxamento dos esfíncteres que libera a urina para a parte externa do nosso corpo, que é onde a gente permite, autoriza a urina sair, ela é voluntária. É quando a gente encontra um banheiro ou uma possibilidade de urinar, tá? Esse controle voluntário ele é adquirido em torno dos 2 a 3 anos de idade, quando ocorre a maturação do sistema nervoso suficiente para que se permita esse processo, tá? Anteriormente, esse processo não é regulado e por isso que as crianças, os bebês usam fralda, porque não tem a possibilidade de regular a eliminação da sua urina, ok?